Capítulo 18. Então Uriel disse: Eis aqui os anjos que coabitaram com mulheres. Escolheram seus líderes e, sendo numerosos em aparência, aprofanaram os homens, fizeram com que errassem. Assim, eles sacrificaram aos demônios como deuses, pois no grande dia haverá um julgamento, no qual eles serão julgados, até que sejam consumidos, e suas esposas também serão julgadas, as quais levaram desencaminhadamente os anjos dos céus, para que as saudassem. E eu, Enoque, só vi a aparência do fim de todas as coisas, não tendo visto nenhum homem enquanto via as coisas. Capítulo 19. Estes são os nomes dos anjos sentinelas. Uriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre o clamor e o terror. Rafael, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos homens. Faviel, um dos santos anjos, o qual inflige punições ao mundo e às luminárias. Miguel, um dos santos anjos, o qual preside sobre a virtude humana, comanda as ações. Saraquiel, um dos santos anjos, o qual preside sobre os espíritos dos filhos dos homens que transgride. Gabriel, um dos santos anjos, o qual preside sobre Equisaste, sobre o paraíso e sobre o querubim. Capítulo 20. Então eu fiz um circuito para o lugar no qual nada estava completo. E lá eu não vi nem as tremendas manufaturas dos céus exaltados, nem de uma terra estabelecida, mas um lugar desolado, preparado e terrível. Lá também vi 7 estrelas do céu, amarradas, juntas, semelhante às grandes montanhas e semelhante ao fogo fervente. Eu exclamei: por que espécie de crime elas foram amarradas e por que foram removidas do seu lugar? Então Uriel, um dos santos anjos que estava comigo e o qual conduzia-me, respondeu: Enoque, por que perguntas? Por que razoais consigo mesmo? E ansiosamente indagas essas são aquelas estrelas que transgrediram o mandamento do Altíssimo Deus e estão aqui amarradas até que o número infinito dos dias dos seus crimes estejam completos. Dali eu passei para um outro lugar terrível, onde eu vi a operação de um grande fogo flamejante e resplandecente, no meio do qual havia uma divisão. Colunas de fogo lutando juntas para o fim do abismo, e profunda era sua descida, mas sua medida e magnitude eu não fui capaz de descobrir, nem pude perceber sua origem. Então exclamei: qual terrível é esse lugar? E qual difícil está-lo? Uriel, um dos santos anjos que estava comigo, respondeu e disse: Enoque, por que estás alarmado e maravilhado com este terrível lugar, à vista desse lugar de sofrimento? Isto, disse ele, é prisão dos anjos, é a que eles serão mantidos para sempre.